Existem pessoas que, mesmo tendo uma renda alta, se sentem pobres. Olá, bem-vindo ao podcast Compro, Logo Existo? Eu sou Nara Hella e neste podcast gostaria de abordar algo que a gente pode até achar estranho. Existem pessoas que, mesmo tendo uma renda alta, se sentem pobres. Os jornais recentemente mostraram alguns juízes descontentes com seus salários, quase 100 vezes mais do que ganha muito trabalhador no Brasil, alegando que não são suficientes para pagar as suas contas. Para início de conversa, temos que considerar que o fato de se sentir pobre não está necessariamente ligado à quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Tem a ver com a autopercepção, ou seja, como a pessoa se percebe como indivíduo em sua relação consigo mesma, com os outros indivíduos e com o mundo. E para discutir isso, vamos seguir o raciocínio de Adam Smith, considerado o pai da economia moderna. Aliás, todo mundo pensa nele como economista, mas antes disso ele era filósofo e um arguto observador da alma humana. Em seu livro Teoria dos Sentimentos Morais, ele analisa o comportamento econômico e social do indivíduo, usando um estratagema, um artifício que eu também vou usar aqui. Considerar como se o indivíduo fosse, ao mesmo tempo, um observador de dentro e um observador de fora de si mesmo. Funciona mais ou menos assim. Imagina que o sujeito pode se dividir em dois. Um seria a pessoa de dentro, voltada para si, para seus pensamentos e percepções. Nem sempre ele age com a razão, mas muitas vezes é levado pela emoção. A outra seria a pessoa de fora, que tem o olhar para o mundo, para a imagem que projeta para fora de si e como ela é recebida por aqueles que a observam. Bom, então vamos começar falando da pessoa de dentro, aquela que só o indivíduo percebe. Ela é como se fosse o seu segredo íntimo, guardado a 7 chaves. Pois bem, a pessoa de dentro foi criada por uma família composta pela mãe e pelo pai, sendo que cada um deles veio de uma família diferente e eles se juntaram para criar a família deles próprios. Pense em uma família composta pela mãe, pelo pai e por irmãos. Cada um também tem a sua pessoa de dentro, o que significa que em uma família são como várias pessoas de dentro que se relacionam, cada uma com seu modo de ser. E é na família que uma criança aprende os valores básicos que vão guiá-la no relacionamento em sociedade. Mas esses valores estão impregnados pelos valores que os pais trouxeram de suas famílias de origem. Esses valores incluem preceitos, tipo que não podemos roubar, que não podemos matar, que devemos respeitar os mais velhos e mais um monte de coisa que todos nós conhecemos. Mas incluem também preconceitos, como, por exemplo, acharem que as mulheres são inferiores aos homens, aqueles de conteúdos racistas e homofóbicos, por exemplo. Inclui ainda as crenças, no sentido daquilo que a família acredita para nortear a vida e o comportamento em sociedade. Por exemplo, que o dinheiro é sujo, que só vale se for do primeiro da classe, que a pessoa tem que buscar o sucesso a todo custo, que o importante é ser rico, que as mulheres devem casar virgens, que o homem não chora e mais uma opção de coisa que se eu fosse falar aqui levaria o dia todo. Então, todos os preceitos, preconceitos e crenças da família vão nortear o comportamento futuro dos filhos. A criança cresce incorporando os valores, os preceitos e as crenças, porque o que os pais falam tem valor de verdade e passa a ser também a verdade dela. Isso significa que ela vai aceitar se comportar dentro desses padrões que incorporou da família. Se uma das crenças da família é que o importante é ser rico, a criança vai crescer pensando que deve ser rica para ter valor. Mas qual que é a medida da riqueza? A família não determina a quantidade de dinheiro que a pessoa tem que ter para ser considerada rica. Simplesmente
a empurra para envidar todos os esforços para ficar rica. Essa criança, então, ela cresce achando que se não for rica, não tem valor. Vai para a escola e percebe que o caderno do amigo é mais bonito que o dela, que o lanche da colega é mais gostoso que o que ela trouxe, que o carro do pai do outro é mais luxuoso do que o do seu pai. Portanto, o outro é rico e ela não. Nasce assim o hábito da comparação, e é ele que dará à criança a medida da riqueza. Então, assim, dizendo de outra forma, quem vai lhe dar a medida do que é ser rico serão as outras crianças com quem ela se relaciona. Portanto, sempre que um amiguinho tem algo que ela gostaria de ter e não possui, ou que a família de uma amiguinha tem coisas que lhe parecem melhores do que aquilo que a sua família possui, ela vai achar que os outros são ricos e ela pobre. Dessa forma, a noção de ser rico que aprendeu na família agora passa a ser incorporada aos padrões de ser rico que a sociedade impõe. Em resumo, aquilo que a pessoa de dentro experienciou na sua infância, que fez com que se sentisse valer menos porque tinha menos, vai nortear a sua relação fora da família no tocante à riqueza e ao conteúdo simbólico do dinheiro. Ela então percebe que existe um mundo fora da família que tem as suas próprias regras e medidas de valor e tenta fazer com que um caiba no outro. Por ter sido a primeira etapa da formação do sujeito, é a pessoa de dentro que vai influenciar a ação da pessoa de fora, ou seja, na relação do indivíduo com os outros membros da sociedade. Lembre-se que estamos falando de um sujeito dividido em dois, onde a pessoa de fora carrega também a pessoa de dentro, que se formou na infância, com todas as crenças, preconceitos e valores da família. Isso significa que é a pessoa de dentro que vai dominar inconscientemente as ações da pessoa de fora. Então imagine você, uma criança que viu seus amigos tendo coisas mais bonitas e desejáveis que as dela, que vão comer em lugares aonde a sua família não vai, que estão frequentemente com roupas e brinquedos novos e que podem sair de férias para lugares interessantes, essa criança vai traduzir tudo como eles podem e eu não. E por que podem? Porque a família deles tem dinheiro para ter tudo isso e a minha não. Vai então concluir que a família de seus amigos é rica e a dela não. Então agora vamos acrescentar nesse contexto a visão capitalista do mundo. Bom, eu digo do mundo, porque mesmo os países dito comunistas incorporaram uma visão capitalista ao lidar com a sua economia. O que significa então a visão capitalista? Significa que tudo, absolutamente tudo, é medido pelo dinheiro. Ou seja, é o dinheiro que vai estabelecer o valor das coisas. Se uma criança cresceu acreditando que seus amigos são mais ricos que ela, significa que eles valem mais porque têm mais dinheiro. Pior ainda, ela vai chegar à conclusão de que se ela tem menos dinheiro, significa que ela vale menos. Sentir menos solapa a autoestima da pessoa e a torna pequena, insignificante, causando uma dor pungente na criança interior. E vai ser esse sentimento profundamente dolorido que fará a pessoa de dentro influenciar o comportamento da pessoa de fora na sociedade. Então ela vai tentar aplacar essa dor de menos-valia buscando o único remédio que conhece: tornar-se uma pessoa de fora rica. Bom, ok, ela sabe qual é o remédio, mas ela não sabe qual é a dose. Ou seja, ela sabe que precisa se sentir rica, mas não o quanto de dinheiro precisa ter para se considerar rica. Por quê? Porque quando criança, criou o hábito da comparação para poder se medir em relação ao outro. E esse hábito foi incorporado à sua pessoa de dentro, influenciando as ações da pessoa de fora. Então ela vai envidar todos os esforços para ter cada vez mais dinheiro,
porque não sabe o limite de ser rica. Principalmente porque necessariamente vai encontrar pessoas que têm mais dinheiro. Isso significa que simplesmente alguém do seu meio social tiver uma casa maior, um carro mais luxuoso, essa pessoa vai se sentir pobre, consequentemente, valendo menos. Mas note que essa comparação é sempre dentro de um mesmo círculo social. É claro que todo mundo vai se sentir mais pobre do que o Elon Musk, Jeff Bezos, do que os sheiks árabes e mais uma porção de bilionários que tem no mundo. E isso não vai fazer uma pessoa se sentir valendo menos. Isso só ocorre dentro de um mesmo extrato social, porque isso tem a ver com a autopercepção, ou seja, como ela se percebe em meio a pessoas que têm aquilo que ela também poderia ter se valesse mais. Você está percebendo o que eu quero dizer? Então ela começa uma corrida de obstáculos para ter mais e mais dinheiro. O economista e sociólogo Thorsten Veblen estudou o comportamento de necessidade de ascensão das classes inferiores para superiores e a chamou de corrida de ratos. Ele está fazendo uma alusão aos ratinhos de laboratório que giram a roda sem parar. Veblen mostrou que quando a pessoa consegue ascender para uma classe superior à sua, seu prazer e alegria serão por pouco tempo, porque ela imediatamente começa a se comparar com os indivíduos dessa nova classe e vai fazer de tudo para subir para um nível imediatamente superior. Mas se você acha que esse comportamento só ocorre entre classes diferentes, está muito enganado. Existe comparação e desejo de se sentir valendo mais dentro de uma mesma classe. Isso mesmo entre os ultra-ricos. Eles vão competir entre si com seus brinquedinhos, jatos e iates cada vez mais luxuosos, férias em locais caríssimos e exclusivos, uma entourage de gente ao serviço deles, convite para festas e jantares entre as elites e aristocracias mundiais. Usarão roupas caríssimas, onde uma simples camisa branca feminina custa o equivalente a quase 3 anos de trabalho de quem ganha salário mínimo. Por que tudo isso? Porque não conseguem determinar o seu valor como pessoa e tentam fazê-lo através do que aprenderam. Vale tanto quanto dinheiro possuem. Quem tem mais, vale mais. Só que ninguém anda com extrato de banco ou de seus investimentos na mão para que todos vejam, mas precisam mostrar a que classe pertence. Então, a pessoa de fora carrega em si os símbolos de riqueza assumidos pela sociedade como comprovação de sucesso financeiro. E o mercado está pronto para ajudar o indivíduo a se exibir, oferecendo símbolos de riqueza para todos os bolsos. Bolsas das grifes mais desejadas, joias, relógios caros, carros de luxo, barcos e iates, vinhos de safras especiais, resorts exclusivos e tudo mais que o mercado coloca à disposição daquele disposto a fazer gasto para se mostrar. Usar o dinheiro para mostrar que tem dinheiro é uma maneira de explicitar o seu valor como pessoa em nosso mundo atual. Mas você pode dizer que tem muito milionário que não usa esses símbolos exteriores de riqueza. Acontece que eles não precisam. Todo mundo sabe que eles valem muito na cotação do mercado de valor pessoal. E nesse caso, usam uma outra estratégia, a simplicidade. Mark Zuckerberg usa sempre camiseta cinza clean, com a diferença de que as suas camisetas são feitas sob medida para ele por uma grife caríssima. O mesmo acontecia com Steve Jobs da Apple, que usava sempre roupa preta em suas aparições em público. Já o mega investidor Warren Buffett se destaca por levar uma vida simples. Parece que os muito ricos usam uma estratégia inversa para fugir do estereótipo dos que necessitam exibir sinais exteriores de riqueza para demonstrar o seu valor pessoal. Como todo mundo sabe quem são, o que fazem ou fizeram
e a posição que conquistaram, não precisam se preocupar em exibir seu valor pessoal. Eles se destacam pelo oposto, a não exibição. É como se eles dissessem: vocês já sabem o quanto eu valho. Não preciso de símbolos externos para exibir meu valor. Isso é coisa para pobre. Mas isso não significa que eles estejam imunes às comparações com seus pares como medida de valor. Eles ainda precisam de uma forma de autoavaliação. Não se trata mais de uma questão financeira, mas de poder. Quem vai fazer o carro mais inteligente? Quem vai ter o foguete que vai levar o homem a Marte? Quem vai dominar a inteligência artificial? Não se esqueça que não é só o dinheiro que traz poder. Quem detém o conhecimento tem poder e, consequentemente, dinheiro também. E aí isso me leva a falar de um fenômeno trazido pelo desenvolvimento tecnológico, as redes sociais, que ampliaram a visibilidade das pessoas. Agora, elas podem ser vistas por muitos. E mais, não preciso exatamente possuir um bem. Basta aparentar possuí-lo. A imaginação de quem assiste o vídeo faz o resto. A pessoa pode, por exemplo, postar um vídeo em que ela está saindo de uma Ferrari novinha, mas que, na verdade, essa Ferrari é de um indivíduo rico, cujo motorista é amigo dessa pessoa que postou o vídeo como se o carro fosse dela. E a coisa vai ficando ainda mais complicada, porque hoje a inteligência artificial ajuda a fazer alterações no vídeo, colocando, por exemplo, na postagem, outros símbolos de riqueza, como um relógio caríssimo no braço dela. Bom, como eu disse, nesse caso, a imaginação de quem assiste faz o resto. É aí que muitos influencers têm milhares de seguidores que gostam de ver as postagens com exibição de sinais exteriores de riqueza. Muitíssimas pessoas gostam de ver a vida dos ricos ou dos que se exibem como sendo ricos. Isso ocorre porque elas se colocam no lugar da pessoa que se exibe, imaginando a vida boa de uma pessoa que não tem que se preocupar com boleto, com dívidas no cartão de crédito, com aluguel e com plano de saúde. Isso gera prazer e alívio momentâneo de estresse. É como se a pessoa que assiste fosse transportada para um lugar em que sua única preocupação é viver as delícias que ela imagina como sendo a vida dos ricos. Como ela imagina, eu disse, porque nesse momento ela nem pensa se o rico tem uma doença grave e sente dores, por exemplo. Esquecem que tem coisas que a riqueza não compra, como a saúde. Ela pode até facilitar o acesso a um excelente tratamento, mas não evita a morte. Bom, agora vamos mudar totalmente de cenário. Vamos falar de uma criança que viveu uma pobreza extrema, passando até fome ou vendo seus irmãos morrerem de alguma doença causada pela falta de alimento e saneamento. Então, essa criança consegue, com a ajuda de instituições, a estudar, a ter o que comer e até a fazer um curso que lhe garanta uma vida adulta confortável. Ela se esforçou muito, sabe de onde saiu e aonde chegou. Não precisa provar seu valor para os outros. No entanto, a sua pessoa interior, que sofreu fome, frio, desalento, mantém todo esse trauma em forma de medo de passar por tudo novamente. Ou seja, tem medo de ter algum revés na vida que a leve a viver novamente a mesma situação miserável que viveu na infância. Então, o que a domina não é um senso de baixo valor, como nos exemplos anteriores sobre os quais eu falei. O que a domina é o medo de ficar pobre outra vez. O trauma que viveu lhe deixou feridas tão profundas que esse indivíduo, mesmo tendo uma vida confortável e dinheiro guardado para a velhice, vai sempre se sentir como se não tivesse o suficiente. Em outras palavras, mesmo sendo rico, vai se sentir pobre. Mostrei aqui
duas situações em que a pessoa rica pode se sentir pobre. Uma é o eterno hábito de se comparar com alguém do extrato superior ao dela, para medir o seu valor como pessoa. Nesse caso, confundindo o valor pessoal com riqueza pessoal. Outra forma de se sentir pobre, apesar de ser rica, é o medo de nunca ter o suficiente para viver. Afinal, por que é que você quer ficar rico? Nas minhas redes sociais, eu falo muito dessa relação conflituosa que temos com o dinheiro. Elas não ensinam a prática de cuidar das finanças pessoais, mas falam do significado do dinheiro na nossa vida, nas emoções que estão envolvidas nas escolhas que fazemos, na razão de ser tão difícil resistir a um gasto impulsivo e de como tudo isso vai acabar influenciando na forma como a gente lida com as próprias finanças. O link está embaixo na descrição do podcast. Bom, até a próxima conversa. Eu sou a Nara Hella e este é o podcast Compro, Logo Existo.